Bom dia, irmãzinhas, irmãozinhos. Eu falo assim porque eu tenho eu gosto da juventude, quando eu chamo eles assim, chamo eles também de ovelhinhas e ovelhinhos. Estejam todos bem? Ontem eu soube que um amigo meu foi contagiado pelo coronavírus e está desenvolvendo a Covid. Ele está se tratando, ele é jovem, saudável, e esperamos que ele não tenha os sintomas mais graves da doença. Também a preocupação que ele tem familiares, idosos, doentes, e tem amigos e amigas. Isso tudo é uma preocupação a mais na sociedade e que a gente não pode ser irresponsável diante de uma doença assim. 15 de julho, vejam só, 15 de julho de 1799, foi encontrado na cidade de Rosetta, no Egito, uma grande pedra onde estava talhado na pedra um documento, um decreto do faraó Ptolomeu, de 196 a.C. Em 3 línguas estava o documento: em egípcio antigo, hieróglifos, em egípcio do século II a.C. e em grego. E a partir do estudo, então, dessa pedra, conseguiu-se decifrar os hieróglifos, e assim se entende o que está escrito nas tumbas dos faraós das pirâmides do Egito. A arqueologia é uma ciência importante, séria, que precisa ser valorizada. Não se joga fora documentos, sinais da história. E se precisa parar uma construção, uma escavação, porque se encontrou um documento histórico, se pare. É mais importante a humanidade se entender do que alguém construir algo. Constrói depois, primeiro o documento. Muito bem, vamos às senhas diárias. O primeiro versículo, Provérbios, capítulo 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Os Provérbios é um livro bíblico que é uma coleção, uma compilação de provérbios, frases mesmo, uma grande compilação. Não tem uma ordem, uma lógica definidíssima, mas é uma ajuda, era uma ajuda de frases que as pessoas até podiam decorar nas comunidades judaicas, ajuda pessoal, ajuda da comunidade. É interessante de ler. E o segundo versículo vem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 versículos foram juntados e feito um pequeno extrato, resumo. É assim: sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Estejam alertas para poder orar. A oração não precisa uma posição pré-definida. Isso pode ajudar na concentração, mas o que faz realmente a oração acontecer é amar sinceramente uns aos outros. Quando se olha pela janela do carro, do ônibus, e se vê uma pessoa, uma criança, com fome ou frio, se vê uma injustiça e se diz, meu Deus, isso também é uma oração. Esse coração aberto, os olhos abertos, os sentidos abertos para dizer: o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Como transformar isto? Como ajudar? Isto tudo é oração. Amar sinceramente uns aos outros. Em cada momento, orar e vigiar sem cessar. E a oração, então, escrita por Johann Amos Comenius Theodorgil: somente em Deus e sua bênção andas em caminhos seguros. Por isso, leva a tua oração para diante de Deus em todas as situações. Não é dele que procede em cada emoção, cada suspiro e cada movimento? Será que por meio dele todas as nossas ações não poderão também ser exitosas? Cada momento, oração
e ações exitosas. Ação exitosa não precisa trazer um ganho pessoal. A nossa vontade de ser feita. Ação exitosa é aquela que é feita com amor, que ajuda a crescer, a transformar, a tornar o mundo melhor, mais justo, mais querido, mais carinhoso. A melhor oração é o amor. Muito bem, as leituras bíblicas. A primeira é do livro de Ezequiel, um profeta do Antigo Testamento, versículos 3 até 8, capítulo 2. Fala da missão dos profetas. Vou te contar. O profeta bíblico não era um cara que ficava tendo inspiração lá do alto e falava umas coisas lá do futuro. Não, ele tinha uma missão duríssima, duríssima. Para muitos custou a vida. Muito bem, vamos ver aqui o texto então do Ezequiel. Então Javé disse a Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, que era onde ele profetizava, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor, Deus Javé, para ti, Israel. Israel, porque ele era o país dele. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras. Não há, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, as caras feias deles, porque eles são uma casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Dura a tarefa dos profetas. Botar o dedo na ferida, falar sobre as injustiças, falar sobre a justiça de Javé, falar sobre amor e denunciar, principalmente aqueles que usam do seu poder, da sua força, aqueles que fazem o mal contra o mais fraco. Pois é. Não é à toa que Jesus, antes de ser morto em Jerusalém, pelos fariseus, o pessoal da religião, disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, porque os profetas denunciaram a tua injustiça, o teu uso da religião, uso do próprio Javé para oprimir o fraco. Os fariseus queriam mesmo o couro de Jesus, porque eles também estavam se aproveitando do nome de Javé para oprimir o fraco. Profetas, missão dura, vou te contar, mas super necessária. Denunciavam a injustiça e anunciavam o reino de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Na leitura contínua, então, no segundo texto, continua o livro de Reis. Ontem foi o capítulo 19, hoje é o capítulo 21. Capítulo 20 foi pulado, se quiserem podem ler. Ele é literariamente interessante, mostra como se tentava fazer história, não se tinha uma historiografia científica, e muitas vezes se juntava historietas, se compilava historietas e se tentava fazer um arranjo, então, e ficava confuso. Capítulo 20 é confuso, se vocês lerem vão entender, assim, até os números são muito confusos, mas então o capítulo 21 vai mostrar uma história muito forte, muito pesada, que o profeta denunciava. E é assim o texto.
Sucedeu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse o rei Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Destruí a vinha para fazer uma horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor que te dê a herança que recebi dos meus pais. Então Acabe foi desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote lhe falara quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E então deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, Jezabel já era famosa por fazer o jogo sujo dos poderosos. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isto que estás assim desgostoso em teu espírito e não comes? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita. Ele disse: dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outro lugar. Porém, ele disse: não te darei a vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu sobre Israel? Tu não manda nada. Vai deixar um pobretão te mandar? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e enviou aos anciãos e nobres que havia na cidade de Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens, 2 testemunhas malignas, dizendo contra ele: blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra, usando ainda o nome de Javé para fazer o mal. Os homens da cidade, os anciãos e os nobres que habitavam, fizeram como Jezabel lhes mandava, segundo estava escrito na carta. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote na frente do povo. E trouxeram 2 testemunhas malignas que sentaram-se de frente dele e testemunharam contra Nabote, dizendo: ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram-o para fora e apedrejaram e o mataram. Tendo Jezabel ouvido que Nabote estava morto, foi a Acabe e lhe disse: levanta e toma posse da vinha de Nabote, que se recusou a dar-te ela, pois Nabote já não vive, está morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote estava morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, para tomar posse dela. Usaram o nome de Javé para roubar do pobre, usando a religião para fazer o mal. Isso não é tão incomum. Por isso, a justiça não pode ter religião. Tem que ser justiça. Roubar do pobre e ainda por cima usando a religião para fazer a vontade, na verdade, dos poderosos. E os nobres, os anciãos, tudo puxa saco desgraçado. Serviram para cometer essa injustiça. Qual é o papel do Estado? Qual é o nosso papel? Orai e vigiai constantemente. Sim, e vamos profetizar, botar o dedo na ferida. Justiça. Que Deus esteja conosco, com cada uma e cada um de nós, nos orientando e abrindo o coração para orar constantemente. E em ação, fazermos que a justiça reine, anunciando o reino de Deus. Que a justiça prevaleça. Que Deus esteja com os doentes, com os pobres, com os carentes, a cada dia.
e nos dê uma oração e um coração atuantes e firmes na justiça. Tchau, até amanhã.